Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o maior investidor da Bolsa de Valores. E ele, inclusive, pessoal, aportou 2 bilhões de reais nas ações da Petrobras. Ele acredita que a Petrobras tem um grande potencial de crescimento, tanto de valorização, como também de bons pagamentos de dividendos. Então vamos falar aí sobre esse aporte e quem é, né, esse investidor misterioso, porque todo mundo está acostumado aí com o Barsi, mas já vou adiantando para vocês, pessoal. Esse investidor tem o patrimônio 3 vezes maior do que o Barsi, tá? Então aí fiquem comigo até o final deste vídeo que vocês vão saber o porquê que esse investidor misterioso está investindo fortemente nas ações da Petrobras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? Antes da gente falar sobre esse investidor misterioso, temos que entender um pouco aí o que é a Petrobras, né? Para quem é novo aí no canal, a Petrobras, pessoal, é uma empresa que atua 100% na parte de petróleo. Claro, ela tem ali os seus outros derivados, o pessoal fica aí aficionado em política, mas eu sugiro que vocês esqueçam isso e foquem no principal produto que a empresa vende, que é o petróleo. E perceba que 74%, né, da Petrobras está no mercado doméstico e aí outras partes aqui está para o diesel, petróleo e gasolina. Outro ponto que me atrai bastante na Petrobras, inclusive esse investidor misterioso que falar para vocês, é que ela está muito mais protegida contra os ciclos de flutuação de preço do barril de petróleo. Por quê? Primeiro que o mercado não deixa a commodity se desvalorizar a tal ponto de prejudicar o balanço da Petrobras. Por quê? Porque o mercado rapidamente precisa que essa commodity volte a subir para ali sustentar a economia global e as outras petrolíferas. Então olha só a proteção que a Petrobras possui, tá? Proteção de preços, porque existe sim um limite até onde o barril de petróleo pode cair. Exemplo, abaixo dos $40 já é uma região que o mercado começa a ficar ali de olho para voltar a valorizar novamente o preço do barril. Fora que a Petrobras hoje, de todas as petrolíferas mundiais, ela é a que tem o menor custo de extração. Então é muito raro de você ver o preço do barril do petróleo baixar para este nível aqui. E quando isso acontece, o preço volta a subir rapidamente, protegendo a Petrobras, né, de resultados negativos. E é por isso até que esse investidor tem uma grande posição, porque além de ser uma boa pagadora de dividendos, perceba que a política é muito generosa, ela paga 45% do fluxo de caixa livre na forma de dividendos, fora o que ela já paga fixo, caso o preço do barril esteja acima de $40, que é, né, traz aí para o investidor essa previsibilidade. Bom, pessoal, o investidor misterioso aqui, ele se chama Juca Abdala, tá? Realmente aí ele é pouquíssimo falado na Bolsa Brasileira, mas o mais interessante, olha o tamanho do patrimônio dele, 29 bilhões de reais, pessoal. Ele é um dos maiores bilionários aqui do país, se não aí está na lista dos maiores, né? Juntamente aí com o Eduardo Saverin, vários outros bilionários aí que a gente tem no Brasil. O mais interessante é que quando a gente olha a performance do fundo, porque ele opera por um fundo, tá? Ele não opera por pessoa física, como o Barsi opera, ou como nós aqui operamos, ele opera pelo fundo dele, o FIA Dinâmica Energia. E perceba aqui, ó, que ao longo de toda a história, esse fundo, não toda a história dos últimos 5 anos, porque o Status Invest ele não pega ali todo o tempo, ele superou em larga escala o Ibovespa e o CDI, e nos últimos 5 anos ele conseguiu uma rentabilidade de 200%, que dá mais de 20% ao ano no período. Então perceba que ele é um investidor que na média conseguiu 20% ao ano de rentabilidade. E agora, sabe o que mais me espanta, pessoal, no Juca Abdala, essa carteira gigantesca de 20
29 bilhões de reais é que basicamente toda a carteira dele está nas ações da Petrobras. Bom, vocês podem ver de fato que ele tem uma grande posição na CEMIG e na Eletrobras, mas, pessoal, a gente não está contando as ações preferenciais. O Juca Abdala, ele tem, além das ordinárias, onde ele detém ali 36% de participação, ele detém mais de 10 bilhões nas ações preferenciais. Então, se eu pegar aqui, ó, 10 bi que ele tem na ação preferencial, mais 9,2, ele tem 19,2 bilhões do patrimônio em ações da Petrobras, o que se eu dividir pelo patrimônio total de 29 bi, porque ele também opera pelo Banco Clássico, onde ele tem ali uma participação na Engie Brasil, então ele também tem Engie na carteira, ele tem 66% da carteira nas ações da Petrobras. Perceba que é um investidor bem arrojado, pessoal, porque grande parte do capital, tecnicamente toda a fortuna dele está em Petrobras. E vocês sabem que a Petrobras é uma empresa cíclica, tá? Depende do preço do, petróleo, depende da oscilação do preço do petróleo para ter bons resultados. Mas eu acredito que ele tem uma visão muito parecida com a minha, tá? Por ter essa, no caso, essa carteira totalmente concentrada em Petrobras. Ele tem algumas outras ações, como o CEMIG, onde a segunda maior posição, Eletrobras e a Engie. Também tem um pouco aqui das ações da SEG. Então ele tem ali uma certa diversificação, mas de fato ele está hiper concentrado em ações da Petrobras. E aí tem aqui os outros 2 bilhões dele em notas do Tesouro, né? Títulos públicos federais, onde deve usar para a Caixa, fazer aí o seu dia a dia no caso. A questão, pessoal, é que eu acredito que o Juca Abdala, ele pensa da seguinte forma com essa posição na Petrobras. Aquela questão que eu falei para vocês do custo de extração, então ele nem se preocupa, porque ele sabe que o mercado não vai deixar a Petro cotada por 28 dólares o barril por muito tempo. Então, hoje, pelo custo de extração ser muito baixo, ele tem essa segurança de ter uma grande posição na empresa, que ela sempre vai repassar um dividendo. Fora que o seu controlador, que é o governo, ele sempre vai precisar de bons dividendos, né, para fomentar a máquina pública. Fora que ela é uma estatal, o governo jamais vai deixar a Petrobras quebrar, assim como o Banco do Brasil. Então, por isso que, consequentemente aí, o Juca Abdala possui uma grande posição. E ele gosta muito de commodity, né? E aparentemente a carteira dele tem uma volatilidade mais elevada. O patrimônio dele em período de baixo já chegou a bater aí 5 bi, 4 bi, com a queda nas ações da Petrobras. Mas em períodos de bonança, né? Em períodos de valorização extrema nas ações, o patrimônio dele cresce abruptamente, tá? O Juca Abdala, ele tá enxergando vários pontos com a Petrobras. E por incrível que pareça, tá? O ponto que eu enxergo igual ele aqui é tecnicamente similar. Por quê, pessoal? Primeiro que olhando para múltiplos hoje, a Petrobras é a petrolífera mais barata do mundo, tá? Comparando com outros pares setoriais. Perceba que quando a gente olha para o EV sobre EBITDA, que mede a geração de caixa da empresa com o valor de firma, você pega o valor de firma e divide pela geração de caixa, temos aqui 4,28 dívida líquida EV sobre EBITDA, né? Então, consequentemente, temos aqui 7 vezes de média. Fazendo, se a Petro lucrar, né, no caso ele tiver uma precificação média de 7 vezes EBITDA, com EBITDA médio de lucro ali por trimestre, se eu multiplicar isso aqui por 7,54, né, e retirar a dívida líquida da empresa, era para valer na bolsa 1,1 trilhão de reais. Então perceba que hoje as ações estão baratas, cotadas por um valor de mercado de 440 bilhões, porque tem um potencial de alta de 163% na cotação. Quer dizer que se a Petro se valorizar 100%, ele já dobra o capital para 50 bilhões, tornando ele um dos bilionários maiores aqui do país. Então ele enxerga essa assimetria na Petro, né? Por isso que ele tem uma grande posição aqui na empresa. Fora que utilizando outros indicadores de valuation aqui na Petrobras, como por exemplo o preço justo do Benjamin Graham, a gente percebe que a ação também está mega barata. Preço justo das ações é de R$ 91 reais. Dividido pelo preço atual de 30, potencial de alta, né, nas ações de 204% pelo preço justo do Graham. Utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, a taxa de crescimento média da Petrobras gira em torno ali de mais ou menos, né? Se nós colocarmos aqui, ó, a taxa de crescimento médio fica de 9,4% ao ano. Então, se eu considerar 4,12 de EV sobre EBITDA e dividir por 9,4, PEG Ratio de 0,43. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 é uma extrema pechincha. Aliado a um bom pagamento de provento, se ela continuar pagando de 12% a 13% ao ano com uma taxa de crescimento média de 9,8%, retorno embutido no preço da ação de 21%.
4,8% ao ano. Detalhe que nos últimos 10 anos ela entregou 1.500% de retorno, que multiplicou o capital em 15 vezes. Por isso que o Juca Abdala acabou enriquecendo em várias vezes. E pode enriquecer mais, caso a empresa engate novamente aí um ciclo de alta na commodity, fora que, aliado a esse custo de extração baixo e projetos vencedores, a Petrobras pode ser sim uma boa escolha e justificar esse aporte gigantesco, né, que o Juca Abdala fez aqui na empresa. Ele comprou mais 2 bilhões em Petrobras. Então perceba que ele ainda continua acreditando na tese da empresa no médio a longo prazo. Fora uma questão, pessoal, que para vocês que estão engateando comigo aí até o final deste vídeo, um ponto aqui na Petrobras que poderia, pessoal, destravar muito valor. E essa, para mim, é a cereja do bolo na Petro, a margem equatorial. Pablo, o que é essa margem equatorial? É um projeto que já teve a aprovação pelo IBAMA, que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. E que produção seria essa, né? A produção do barril de petróleo. O barril de petróleo vai dobrar. Pensa comigo o seguinte, a empresa está tendo uma demanda crescente, margem equatorial, dobra a capacidade de produção, custo de extração vai se reduzindo e o preço da commodity continua estável, isso traz uma perspectiva de crescimento na Petrobras extremamente expressiva, tanto de valorização e também de bons pagamentos de dividendos. E é por isso que o Juca Abdala segue comprando. Já no curto prazo, mesmo sem essa margem equatorial, os fundamentos seguem sólidos e ainda aliado juntamente com essa perspectiva de crescimento bastante expressiva, tá? Fora que é uma estatal, paga dividendos e também o Brent nunca vai desvalorizar a tal ponto de inviabilizar a produção. Eu acredito que são esses pontos que o maior investidor aqui do Brasil possui uma posição bem elevada nas ações da Petrobras. E eu particularmente tenho aproveitado este momento para acumular um pouco, né? Não é a maior posição da carteira, mas eu tenho aí a maior posição no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil tem uma empresa muito parecida com a Petrobras, viu? Serve aí também de instrumento de bilionários. O Barsi tem uma grande posição, o Lírio Parisotto também tem uma grande posição nas ações da empresa. Os bilionários, percebam que eles gostam de concentrar em estatais. Por quê? Porque as estatais, elas abrangem um potencial de crescimento interessante, bons pagamentos de proventos e a volatilidade nas ações, por pertencer ao governo e trazer uma desconfiança para o mercado, traz uma assimetria bastante interessante, que possibilita o potencial de rentabilidade mais elevado quando a gente aplica a fórmula dos juros compostos, tá? Pablo, pelo amor de Deus, que difícil tudo isso. Legal, muito bom que o Juca Abdala fez um baita aporte, você tá comprando, mas será que você tem alguma coisa que me proporcione facilidade? Eu tô começando na bolsa agora, não tenho toda essa bagagem de conhecimento. Bom, é por isso que para você que ficou comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, né? Perceba que ela ainda tem mais de 100 ações aqui que você pode analisar em tempo real e não ter que mais ficar desperdiçando o seu tempo, quebrando a cabeça calculando. Isso aqui já dá de bandeja mastigado para você o que você precisa por um preço aí de uma pizza, mais barato até, né, no caso. Então olha só a oportunidade. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente, sem que você tenha que fazer nada para que isso aconteça. Já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro fator, que eu tenho os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você também tem como aqui ter preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e para facilitar para vocês aí, pessoal, também deixei aqui na biografia do canal. Basta você ir aqui, clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso, tá? Maior bilionário da bolsa, esse novo aporte na Petrobras e as perspectivas da empresa tendem a ser bastante animadoras. Nada de recomendação de compra ou de venda. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, maceta do dando like, tá? E já comentem se vocês têm aí empresa e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, eu sigo comprando. E é muito importante que vocês se inscrevam, pessoal, porque a inscrição de vocês vai fazer esse canal atingir mais e mais pessoas e eu posso atingir o meu objetivo principal com vocês, que é trazer de fato a liberdade financeira e gerar valor aí para vocês.
Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!